Desde quando eu nasci, sempre fui pescador. Nunca fiz outro serviço a não ser pescar. Se o Brasil nasceu na Bahia, ele cresceu por aqui através da Rota das Monções. Eram cerca de 300 embarcações com aproximadamente 3.000 pessoas. Desse lado nós temos o município de Rio Verde, aqui nós temos o município de São Gabriel do Oeste e aqui o município de Coxim. Vamos atirar naquele carro. Saiu 3 pedras no lugar só. Esses rios aqui da região são fronteiras indígenas de povos há milhares de anos. Em 1718, 1719, Pascoal Moreira Cabral encontra ouro em Cuiabá. Pra mim é minha vida. Eu quero morrer dentro desse rio. Olá pessoal, sejam bem-vindos à expedição fluvial Rio Cênico Rotas Monçoeiras. Uma expedição ao longo de uma unidade de conservação dentro do Rio Coxim, para nós contemplarmos um pouco da sua paisagem, da fauna, principalmente de aves, né? Conhecer um pouco sobre a história e a cultura ribeirinha do local, sobre o movimento histórico da Rota das Monções. Pensar a Rota das Monções é lembrar da importância dos rios na história, no nascimento e desenvolvimento das civilizações. Por que Monções, né? Os portugueses já vinham da Ásia, já dominavam a Índia. E lá os ventos de monções, as chuvas de monções propiciavam a navegação, né? Essa construção da descoberta, até a descoberta do ouro, do garimpo, das coisas, dessas riquezas do sertão para ir para Portugal, isso foi apenas quando começou a ser registrado, mas esse caminho os índios já conheciam, os povos primitivos já conheciam, né? Então, quando o vento soprava do mar para dentro, os barcos chegavam. Quando vinha a chuva intensa e os ventos sopravam, impulsionavam as embarcações para dentro do oceano. Quando chegar em São Paulo, né, essa movimentação, olha, para se chegar a Cuiabá, tem um período mais propício, que é períodos de cheias em algumas áreas e secas em outras. Então se pegou o nome monção, ó, estão esperando a monção para ir para Cuiabá. A mesma coisa de Cuiabá, vai sair uma monção. E o nome se consagrou, né? Nós temos a nossa região aqui, o nome mais antigo, a referência mais antiga é a região do Pontal. O que é a região do Pontal? A região do Pontal você tem uma convergência dos rios Taquari, Coxim, Jauru, Taquari e Mirim. Vertem para esse mesmo ponto, né? Acontece que esses caminhos fluviais e parte também por terra, os índios já conheciam. Nós estamos aqui na divisão geopolítica, né? Desse lado nós temos o município de Rio Verde, aqui nós temos o município de São Gabriel do Oeste e aqui o município de Coxim. Esse limite, ele não foi estabelecido agora.
já vem de tempos remotos, né? Quando as etnias dominavam essa região. As andanças dos caiapós chegavam até essa região aqui, né? Então, esse território aqui de cima era basicamente o domínio dos caiapó. Enquanto desse lado nós tínhamos o domínio da nação Guaicuru. Os Imbaiás Guaicuru dominavam essa região toda aqui, que antes foi chamada a província de Itatim, enquanto pertencia ainda ao Império Espanhol, né? Então era a província do Itatim, que depois ficou sob o domínio do povo Guaicuru. E nessa parte mais de baixo, a partir de Coxim ali, se tinha o domínio dos Bororos, né? Que vinham até essa região e dominavam por ali. Esses caminhos conhecidos eram feitos intercâmbios entre as culturas, né? O que é que eu tinha aqui que poderia fornecer para outros povos, né? Na região da Bolívia você tinha muita prata e tinha ouro. Então esse comércio era feito aqui. O rio Taquari tinha muito taquari, que eram a pequena vegetação de bambus, né, que a gente chama hoje, né? E que serviam para flechas. Então, cada região tinha uma peculiaridade. Lá embaixo, na região de Ponta Porã, você tinha a erva mate, né, que era consumida por muitos povos. Então, havia esse intercâmbio e haviam esses caminhos, né? O indígena que caminhava milenarmente por esses caminhos foram os grandes cicerones que trouxeram toda uma tecnologia que possibilitou os bandeirantes e monçoeiros adentrarem a esses sertões. Quando nós estudamos sobre as canoas que eram utilizadas, canoas de uma madeira só, canoas de até 15 metros, segundo Toné, canoas que utilizavam uma técnica indígena, feitas queimadas a fogo e que podiam suportar as cachoeiras da região. Quando da instalação, a partir de 1530, essa região aqui, ela foi ocupada inicialmente pelos espanhóis. Criaram aqui a capitania de Nova Viscaia, né, que era um território espanhol na América do Sul que pertencia ao Rio da Prata e Paraguai. Coxim, Taquari e Rio Paraná era o limite da possessão espanhola. Quando se ultrapassou o Tratado de Tordesilhas, o mapa do Brasil foi redesenhado. Logo em seguida você tem o processo aí da ocupação do século XVII, daí todo o processo da expansão do conhecimento dos jesuítas, a partir de Assunção. Nós estamos aqui numa região muito importante para o estabelecimento das minas de Cuiabá. Essa região aqui era domínio da nação Guaicuru, né? E eles tinham como característica essencial a criação de gado bovino, gado cavalar e carneiros, né? Esse gado, na realidade, teve origem com a ocupação espanhola. Essa aqui era a região conhecida como província de Nova Viscaia, pertencente à Espanha, e posteriormente chamado província de Itatim, onde se estabeleceram os jesuítas, criando várias reduções, inclusive criando a primeira cidade pantaneira, Santiago de Xerez, né, que depois se deslocou para a região de Aquidauana. Então esse gado, com a ação dos bandeirantes, né, eles ficaram alogados aqui e os guaicurus acabaram se apossando dessa região e dominavam completamente, eram chamados índios cavaleiros. Tinham até mais de 11 mil cavalos nessa cavalaria deles, era basicamente imbatíveis, né?
e depois que se juntaram, né, a partir de 1779, se uniram ao governo português, então se criou uma aliança entre o povo Guaicuru e os lusos brasileiros que estavam nessa região. O Planalto Paulista, pobre, fez com que os seus moradores adentrassem ao território em busca de capturar índios para torná-los escravos. Então você tinha um nativo aqui que falava, entendia bem o português, né, que falava a língua geral, que era falada no território todo, que era chamada língua brasílica, né, que era a língua geral guarani paulista, pela influência que tinha. Então você tinha uma mão de obra escrava de excelente qualidade e eram, acima de tudo, cristãos. Já haviam sido cristianizados pelos jesuítas. Esses indígenas vão desaparecendo e os bandeirantes vão adentrando ao território até chegar aos sertões mato-grossenses. O monçoeiro se apropria desse patrimônio tecnológico dos bandeirantes, apropria-se do conhecimento indígena que milenarmente caminhavam nessa região e eles entram cada vez mais aos sertões. Quando os bandeirantes chegaram aqui, levaram essa mão de obra escrava, né? E esse era o limite, né? Limite dessa região, né? Você tinha o Rio Paraguai, você tinha o Rio Taquari, o Rio Coxim, descendo para o Rio Pardo até o Paraná. Então esse aqui era um território, né? Os bandeirantes vieram, desapropriaram, né? Massacraram, mataram, levaram, né? Expulsaram os jesuítas, né? E se instalaram aqui durante um bom período. Então a família Leme, que tinha o grande chefe, né? O João chamado Leme Torto, né? Ele era um dos grandes bandeirantes que faziam apreensões, se instalou nessa região. E seus filhos, posteriormente, João Lourenço, né, se instalaram na região de Camapuã. Em 1718, 1719, Pascoal Moreira Cabral encontra ouro em Cuiabá. E esse ouro faz com que o movimento monçoeiro se inicie. Houve uma migração em massa da cidade de São Paulo. Esse processo vai se intensificar, praticamente isso dentro de pouco tempo. Quando os paulistas perdem o controle das Minas Gerais, os Emboabas, e fogem para o sertão, adentram para o sertão, e logo em seguida é descoberto o ouro de Cuiabá, foi a opção que os paulistas tiveram. E praticamente São Paulo se muda para Cuiabá. Eram toneladas e toneladas de ouros que eram catadas, né, em cima do solo, né? E esse pessoal vinha sem conhecer o caminho, sem experiência, sem nada. Então, morreu-se muita gente, muitas pessoas, né? Perderam a vida andando por esses caminhos. Houve monções que todos morreram no enfrentamento dos indígenas. Havia diferentes técnicas indígenas de fazer brecar essa invasão de suas terras. Já que os índios davam flechada nas monções só para baixo, lá do lance, pedra, pautoral. Estamos aqui na região do Travessão do Jaú, né, no Rio Cênico Rotas Monçoeiras, no Rio Coxim, onde nós estamos justamente fazendo agora a transposição da cachoeira praticamente nos mesmos moldes do que era feito há 300 anos atrás.
cerca de 300 embarcações com aproximadamente 3.000 pessoas, onde a gente tira toda a carga, carrega nas costas, né, por fora da água, e os práticos, os remeiros, os proeiros, os piloteiros, os nossos guias fluviais, pescadores daqui da região do Rio Coxim, fazem a transposição dos nossos barcos na corda. É muito perigoso aqui, muita pedra, né, muita corredeira, e se você não prestar atenção, acaba virando. E aí você tem uma perda e atrapalha toda a incursão. Na Rota das Monções de 300 anos atrás, faziam mais ou menos assim, só que com grandes batelões de madeira. A gente imagina que eles podem ter demorado aqui de 15 a 20 dias para passar tudo isso, para transpor, né, esse grande obstáculo. E no meio desse caminho, dessa tarefa, de vez em quando alguém escorregava nas pedras, era tragado pela correnteza e, infelizmente, morriam, né, afogados. E a mesma coisa acontecia com as canoas, eram perdidas, né, no peso, um movimento em falso, e ela ia para o fundo do rio. E aí eles tinham que replanejar todo o restante da logística para continuar o trajeto até Cuiabá, que ainda tinha mais ou menos mais uns 3 meses pela frente. Muita pedra, machuca as pernas. De vez em quando a gente leva uma cambota aí, para uma corda, principalmente corda de 30 metros, né? Para juntar 3, 4, para cada setor tem um pedacinho para passar aí, ó. Você viu aí que cada lugar tinha um escalado para dominar os barcos, entendeu? A gente faz uma corrente, né? E aí um solta, outro pega, o outro solta para o outro pega mais embaixo até a gente vencer a correnteza. É perigoso demais. Cachoeira aqui, se caso der um problema na descida ou na subida, aí afunda a embarcação, né? Porque a gente não consegue segurar e acaba a embarcação afunda, a gente perde tudo, então é muito dificultoso. Então foi meio que a muito custo, né, eu diria a ferro e fogo, que essas fronteiras aqui rumo ao oeste do Brasil foram forjadas, para que hoje nós tivéssemos cidades como, por exemplo, Camapuã, como Coxim e, consequentemente, Rio Verde, e toda a região aqui norte de Mato Grosso do Sul, boa parte de Mato Grosso e até do oeste aqui da América do Sul. A historiografia tradicional brasileira dizia que toda a economia colonial era voltada para abastecer os mercados europeus do Império Colonial Português. Estudar a Rota das Monções mostra que havia um mercado interno. Porque além desse garimpo, quem vai suprir esse garimpo? As ferramentas, alimentação, todo esse caminho, essa intensidade de idas e vindas para Cuiabá, ele vai se intensificar nesse processo, principalmente no início, na primeira metade do século XVIII. Então essa região foi muito importante para que a mina continuasse fluindo e a população pudesse ser mantida, porque nos 3 primeiros anos passaram muita fome, que não tinha produção agrícola, né? Não tinha muita comida e era muita gente. São Paulo ficou vazia, né? Mais de 10.000 pessoas se deslocaram para cá, nesse desespero de encontrar o ouro, né? Então não tinha comida suficiente. Então essa foi uma estratégia de abastecer essa região das minas através da criação do gado que tinha aqui, do povo Guaicuru. Então a leva de pessoas vinham e começaram a entrar nessa região. Entraram principalmente pelo Sucuriú, que era domínio do território dos nativos Caiapó, né? Depois pegaram também o Rio Verde, pegaram e subiram, né, o Rio Pardo, pegando por Campo Grande e descendo o Aquidauana e o Miranda, mas eram massacrados, porque era um território que não queria mais branco ali. Eles já haviam sido espoliados e massacrados pelos mamelucos paulistas.
Aqui é a região do letreiro monçoeiro. Onde em ambas as margens, tanto na margem esquerda onde nós estamos quanto na margem direita, nós encontramos vários letreiros e registros de passagem das expedições monçoeiras do século XVIII, né? Era o trabalho que os escribas tinham das expedições, aproveitando a parada para transposição desses obstáculos naturais, que eram as cachoeiras e corredeiras. Então as expedições que passavam por aqui eram expedições oficiais, expedições militares, trazendo material bélico para o combate que se aproximava com relação à possessão espanhola, né? Esse domínio que estava em conflito. E se procurava registrar a presença de cada um no território, que era o uso procedentes, né? Se você confirmasse que você estava no território, o território poderia ser seu, né? Real, a coroa real, expedição, estou falando de tal, a data 1815, né? Expedição do sargento Mor Cabral. E aqui você tem nessa laje os registros históricos dessas expedições militares que passaram por aqui, já findado as expedições comerciais que iam para Cuiabá, porque já havia o caminho por terra, então grande parte das expedições comerciais eram feitas por terra, enquanto as militares continuaram aqui até 1830, 38, até quase 1840. Então essa pedra aqui, na realidade, conta esse momento histórico, né, da Rota das Monções. Os viajantes que saíam de São Paulo descansavam em Coxim. Por uma questão óbvia, ao chegar em Coxim, terminavam as cachoeiras poderosíssimas do rio Coxim, e as canoas eram necessárias saírem, todas as cargas, para as canoas passarem vazias sobre a cachoeira de Biliago. E quando chegava-se ali, Florence fala muito bem disso, os monçoeiros descansavam, soltavam fogos, festejando que haviam passado as cachoeiras do Coxim, consertavam as suas canoas e se preparavam para enfrentar os mais terríveis indígenas, os canoeiros paiaguás. Nesse sentido, Coxim tornou-se o centro da Rota das Monções. Antigamente, essa viagem que durava de 3 a 6 meses, né, era muito longe e o pessoal ficava fora de casa. Como se comunicar com a família, para dizer que chegou vivo, que está bem, né? Então, na entrada do Rio Pardo, eles tinham uma árvore grande e as pessoas escreviam as cartas, né? Ó, não esquece de tratar da galinha que eu abandonei e saí correndo, né? Então, o pessoal que estava voltando pegava essa mensagem e levava para lá. E a mesma coisa que tinha mensagem de lá para cá, eles levavam para Cuiabá, né? Então se tornou o Correio das Monções, né? Foi muito legal que um grande monçoeiro, né, há 20 anos atrás falecido, uma expedição, ele deixou aqui uma mensagem e aí, né, faleceu, e alguns meses depois a gente passou aqui e pegamos as garrafinhas e fomos lendo a mensagem e nos deparamos com a mensagem dele. Ninguém nem lembrava que ele tinha posto a mensagem lá, claro, ainda vivo, né? E a gente leu aqui, todo mundo, foi um momento de comoção, né? O Henrique Spengler, né, que foi um dos cabeças entusiastas do programa Rota das Monções, foi chefe da divisão de cultura do município de Coxim. Ele falava que sequenciar era preciso. Monçoeiros de sempre, sequenciar é preciso. Então, boa monçoagem. Foi através do ouro daqui e de Goiás que se desenvolveu o território nacional hoje, que é todo
esse país continente que a gente conhece. O ouro cuiabano, segundo Toné, é chamado de o segundo Eldorado brasileiro. Depois de Minas Gerais, quando já se acabava o ouro de Minas, o ouro de Cuiabá ressurge e faz com que as mentes possam se embriagar com a possibilidade de, adentrando aos sertões, enriquecerem. Então, esse caminho, ele continuou até 1838, 1850, né? Sendo como um dos principais caminhos de acesso a Cuiabá. O ano era 1725. O início da viagem, o antigo porto de Araranguá, hoje Porto Feliz. Os protagonistas: negros remeiros, livres e escravos, homens, mulheres e nativos das etnias Guaicuru, Paiaguá, Caiapó e Kaiowá. O destino: as novas minas portuguesas, varando os sertões rumo a Mato Grosso. Uma rota de mercantes, antigos viajantes, novos navegantes, povos de brava gente. Subindo e descendo o rio. Aí surgiu a ideia da criação da unidade de conservação, que veio se chamar, né, Rio Cênico Rotas Monçoeiras. Foi criado na modalidade de área de proteção ambiental, né, mas numa característica especial, a primeira do país como rio cênico. As unidades de conservação normalmente não são lineares, né? Você escolhe um polígono, né, e você protege aquela área. Essa unidade teve uma característica especial. Nós vamos proteger as margens do rio. Então, num período, numa distância, né, de aproximadamente 200 e poucos quilômetros, né, se protegeram as margens e se criou-se a unidade de conservação Rio Cênico Rotas Monçoeiras. O Rio Cênico Rotas Monçoeiras, o Rio Coxim, é um excelente atrativo, tanto para observadores de aves, quanto para pescadores e botânicos, né? Orquidófilos. É por isso que ele é, né, um rio cênico, né? O Rio Cênico Rotas Monçoeiras, Rio Coxim, devido a essa grande riqueza, né, de paisagens, de fauna, de flora, né, de costumes e de tradições aqui nessa região. E para se trabalhar a Rota das Monções, primeiramente você tinha que trabalhar esse levantamento histórico. Então usamos muito o pessoal acadêmico, né, professores, para trabalhar esse tema, né, e foi se desenvolvendo. A partir desse desenvolvimento da historiografia, você tinha a base suficiente para criar outros mecanismos. E um dos mecanismos usados foi esse. Por que não proteger esse rio que continua com a beleza cênica idêntica a 300 anos atrás, né, para que a gente possa conservar para a geração futura? Você tem uma história secular, você tem uma história até milenar. Quanto de conhecimento, quanto de coisas ainda estão para ser descobertas, pesquisadas, publicadas, né? Quanta história, quanto conhecimento se tem ao longo de tudo isso. Muito da cultura que temos hoje, ainda que sejam resquícios culturais, elas advêm desse período. Os nossos piloteiros, que conhecem tão bem o rio, são remanescentes daqueles importantes piloteiros e proeiros da Rota das Monções. O que é mais importante dentro disso tudo, né?
da Rota das Monções, eram as pessoas que se deslocavam. E essas pessoas se fixaram e criaram, né, ao longo de muitos anos, né, desses 300 anos, se criaram localidades, né, surgiram cidades. Então, a importância de levar isso à comunidade. Você conhece o povo do Pantanal? Já ouvisse falar? Falo como ribeirinho, canoeiro, moçoeiro, pescador do Pantanal. O rio é meu sustento, coletor de isca viva, piloteiro profissional. Será mesmo que de mim já ouviste falar? Há algum tempo a gente não tinha valorização humana como valorizar os escravos, valorizar os índios que nós temos hoje. Os artistas já estão louvando e homenageando os paiaguás, os índios, já estão falando dos negros. Então não é mais aquela dos valentes paulistas, né? Eu vi recentemente um poema do Olavo Bilac, colocado por Visconde de Taunay, no monumento aos monçoeiros, aos bandeirantes, que eles chamam lá. E subjugando o ouvido através das idades, violador dos sertões, plantador de cidades, dentro do coração da pátria viverás. Canoa, noite, lua morena, bem perto de Poconé, fogueira na areia de uma ilha, nos mares do Xarés. Em rios que navego sem pressa, desde as chapadas de Cuiabá, tracei meu caminho pra São Matias, passando por Corumbá. Por trás de cada porto, uma cidade vamos encontrar. Porto Murtinho, na Bileque, o meu sangue é paiaguá. Desde quando eu nasci, sempre fui pescador. Nunca fiz outro serviço a não ser pescar. Meu pai chegou aqui na década de 50, 50 e pouco. Então a gente sempre pescando. Meus irmãos todos pescadores, né? Eu nunca fiz outro serviço a não ser pescador, a não ser pescar. Eu fui um que acompanhei meu pai onde ia. Eu tinha que ir junto com meu pai, de canoinha a remo, né? Eu vinha de coxinha até a Cachoeira do Catupé no remo. Várias vezes eu fiz isso aí mais meu pai, né? Muita gente fala, você está dormindo, né? Mas eu gosto de ficar assim, com o olho fechado, só sentindo. Escutando o barulho das águas, né? Tem coisa melhor do que isso. As mais pega jaú, pintado, pacu, piraputanga, no Rio Coxim. Eu já peguei uns 75 quilos. Aqui no Jauru, já peguei vários de 50, 55 quilos. É a minha vida esse rio, né? O dia já clareou e o sol brilhou. 42 anos de coxinha. Só na profissão de pescaria. Pescador profissional. Aposentei como pescador profissional e minha esposa vai aposentar também como pescadeira. Sou pescadora profissional, né? Já tenho 14 anos de pesca já. Eu já tirei o pintado já do galho. Já. Aquele já eu que tirei. Eu pesco desde 74. Desde 74 que eu pesco.
Em 79 eu tirei minha primeira carteira de pesca, não era profissional, era aprendiz de pesca. Faz uns dias que eu pesco. Teve tempo gordo, teve tempo magro. Agora tá meio magra a coisa, tá feia. Terra do Taquari. Aqui no barraco é o seguinte, a gente vai deitar 10, 11 horas da noite. Eu 4 horas tô acordado. Aí vou correr anzol, aí a esposa vai fazer o café, aí vai pegar a isca, passa o dia trabalhando. Aí na hora do sol quente vem pra casa, almoça, descansa e volta pro rio. Essa é a rotina do pescador profissional. Nas barrancas do rio, onde as águas se encontram, a siriene... Aqui nós ficamos quase uma semana aqui, nós fica a semana, TV vai embora fim de semana, aí tem vez que volta fim de semana, vai embora no meio de semana. Quando pega um peixe a gente vai, né? A gente vai pescando, aí armazena o peixe, aí leva o peixe e volta. Vai e volta, né? Mas nós para mais aqui quase, quando não tem na temporada, né? É gostoso o tempo aqui, né? É bom, se você diverte, você bagunça aqui, né? Você tira o peixe e tudo. Quando tem um peixe, você pega o peixe. Agora quando não tem, você é aquela tristeza só que é sofrido, danada, viu? mas... É sofrido, viu? O pescador sofre. Tem vezes que você trabalha a semana e não pega peixe. É sofrido. Verdade. Ó, aqui é o fogão. É a nossa prateleirinha. Aqui é onde a gente guarda, armazena peixe quando tem peixe. Põe a gelo, né? Agora não tem peixe, tá muito peixe aí, nós guardamos as coisas no isopor. Aí aqui é onde a gente, quando tem muito mosquito, a gente baixa o mosquiteiro. Por causa do mosquito. Aqui é erguido a cama para dormir, né? A barraquinha para dormir. Aí é o fogão de lenha. Aqui é um banheirinho improvisado. Que é ambiental, falou que podia só fazer assim, então nós fizemos. Aí ali é um motor, onde fica o gerador de luz. O alívio tuiuiu, pé de cedro tão frondoso. Gerador para ter luz, né? Gerador. Aí, e o quintal, aí tem as fruteiras que a gente plantamos. A gente planta fruta, planta batata, planta de tudo aí nesse pedacinho, né? E a chacrinha nossa é isso aí que você tá vendo. Fica perto do rio. Não esquece lá pra ele que primeiro nós usava lamparina. Ah, não, mas ainda nós usamos lamparina ainda, nós temos lamparina tem também. Tem lamparina ali. Tem muita gente que não conhece. Tem muita gente que não conhece, né? Mas isso aqui é lamparina, a gente usa essa aqui, ó. Primeiro nós usava só lamparina, porque não tinha... Essa aqui é a lamparininha de lamparina antiga e tem vezes que nós usamos também, quando não entrar o gerador nós usamos ela. E aí aqui é o rio. Esse rio passava lá em cima, ele cortou aqui, ó. Foi cortado, a enchente cortou aqui, o barraco era lá no meio, aí o barraco foi embora e nós vimos mudando pra cá. Essa parte aqui era da Campina Grande. Aí quando cortou o rio, aí ficou uma ilha, né? O rio passava lá, ó. Sofrido. E o cara não vê isso aí, ninguém reconhece, não. Pescador é vagabundo, pescador não faz nada. Não faz. Põe ele pra trabalhar comigo um mês, ver se ele aguenta. Não aguenta. Eu tô com 64 anos, mas pode pegar qualquer deputado daquele lá, pôr pra pescar comigo, que eu não aguento 15 dias de serviço, ele não aguenta. Para falar dessa terra tem que ser capa pra frente. Na mata vivia as feras, as aves e a serpente. No rio nada os peixes que roubam a escada, gente. Quero é comer o peixe, eu quero é comer o peixe. Quero é comer o peixe, eu quero é comer o peixe. Comer o peixe. Nós temos 3 ameaças aqui. Primeiro, vamos supor assim, é assoreamento. Segundo, são as hidrelétricas que inventaram colocar aqui, mas graças a Deus a gente conseguiu retardar mais, não sei, né? Você entendeu? E terceiro são os fechamentos de baía lá no nosso Pantanal, lá no Caronal, que isso vem afetando muito a subida dos peixes, mata muito peixe lá dentro das baías, né? Então isso acaba um pouco, afeta muito nós aqui.
Nós dependemos do peixe que sobe do Pantanal para cá, para nós ter peixe aqui. E com o fechamento das baías lá, felizmente os peixes morrem tudo lá. Que nós não tem condição também de ir lá no Pantanal pescar e vir trazer o peixe. Tá bem escasso o peixe para nós. Verdade. Caiu muito a produção de 98 para cá, de 2000 para cá, só caindo, tá caindo. A vida do ribeirinho depende do rio, depende da pesca. Sua vida, seus costumes, o cotidiano que o ribeirinho está imerso tem uma relação intrínseca com a natureza, com o rural, com o artesanato. Isso faz parte da identidade do ribeirinho, é sua vida. E algumas iniciativas eventualmente importantes, ligadas à produção de energia, ligadas à crise hidrelétrica do país, enfim, elas muitas vezes têm afetado esse meio ambiente em diferentes lugares e destruído essa cultura. Nós temos projetado para essa região do Pantanal aqui mais de 167 usinas hidrelétricas a serem implantadas aqui. Quando você faz um barramento desse, você interfere em todas as situações. É impossível você segurar o sedimento a vida eterna num barramento. Eu faço um barramento aqui, tá? Para cima ele vai segurar todo esse sedimento. No primeiro processo, no primeiro momento, a água vai ficar clara, o sedimento vai decantar ali de fundo, tá? Mas a hora que esse sedimento começa a acumular e vai descendo mais sedimento e mais sedimento, e ele chegar a um nível crítico, ou duas, você perde o empreendimento, ou então você abre uma válvula chamada de adufa e solta ali numa semana o que você levou 2, 3 anos segurando. Naquela semana, o rio abaixo ali, todo aquele material que vai descer ali, ó, que eu segurei durante 2, 3 anos, vai virar completamente diferenciado, né? A gente considera o Pantanal como, a gente fala, a pulsação do Pantanal. É como a comparação, né? É como o nosso coração, né? Como é que está seu pulso? Você mede o pulso através da emissão e da recepção. Bate e volta, bate, o sangue bate e volta para ser oxigenado. No Pantanal é a mesma coisa. Você tem pulsos de inundação. Você tem período em que a água sobe e você tem período que a água desce. São águas extremamente oxigenadas, porque são grandes corredeiras, né? Pequenas cachoeiras que fazem com que a água se movimente e crie bastante oxigênio. E isso é importante para os cardumes migratórios que sobem do Pantanal e vêm desovar aqui nessa região. Segundo estudos feitos, né, recentemente por mais de 100 pesquisadores, foi constatado que essa área do Rio Coxim, ela fornece em torno de 25% de alevinos para a região do Pantanal, né? Toda essa cadeia, todo esse sistema que afeta também toda a biota do Pantanal, altera completamente. O rio baixa, você quebrou toda a sistemática. O jacaré que estava desovando ali, né, próximo da água, já ficou distante. O mussum que desovava na lama já foi afetado. Então, é um problema muito sério. Se quebrar esse pulso
de inundação e cheias do Pantanal, né? Então, uma consequência aqui inimaginável, né? O que se pode ocorrer. Cafomango foi pescar. E lá vai Cafomango, e pai de Cafomango na canoinha, subindo o rio para pescar. Mãe de Cafomango ficou olhando, esperando na beira do barranco, canoinha de Cafomango subindo, subindo, subindo o rio. E o tempo foi passando. O tempo foi passando, o tempo foi passando, e nada de Cafomango e pai de Cafomango voltar. Mãe de Cafomango ficou no barranco para lá e para cá esperando. O dia estava indo embora, o sol estava sumindo, a lua estava surgindo, tinha até pé de garrafa. Mãe da lua estava peando e nada de Cafomango e pai de Cafomango voltar. De repente, lá do outro lado da curva, onde estava vindo assim na beira da ilha, beirajando, chegando devagarinho, canoinha de Cafomango e pai de Cafomango na beira do barranco. Mãe de Cafomango olhando, que demoraram, né, para pescar. Quando o Cafomango saiu da canoinha, tava com um olho inchado. Mas desse tamanho de inchado. Mãe de Cafomango olhou, mas Cafomango, que é isso, meu filho? Cafomango disse, marimbondo, mamãe. Ah, te picou? Não deu tempo. Papai matou com o remo. Na vila de São Gonçalo, ouro em pó a retirar, pra enfeitar sua coroa, do outro lado do mar. O ouro brota do chão, no céu flecha pra Já está aqui. Olha, só está quente, vamos para a sombra. Aí vamos para a barraca. Olha que refrescou, todo mundo quebrar o cascaio, vamos carregar, vamos lavar. É assim. Se um dia lava, outro dia não lava, se for carrega para Beruí. Você vai lavando. É assim que os problemas do garimpo. E é tudo. A região de garimpo, quando está andando de garimpo, tem muito garimpeiro. Olha, se está aqui nós. Eu tenho uma cata ali, eu tenho outra aqui. Nós temos 4 aqui. Então cada 4 tem uma sua capa. Aí então tu vai puxando o cascaio para beira d'água, vamos lavando. Hoje eu lavei bastante, hoje levei 10 carrinhos de cascaio, 5. Assim os garimpeiros. Cada 4 seu barraquinho. Dentro do mato, feito com palha de coqueiro, põe uma lona, aí fechou em volta. Meio de bicho, quer dizer, mas com os companheiros não tem problema. Então ali é assim que nós vamos. Um enxadão, a alavanca, a pá e a peneira, o carrinho, tudinho para puxar, o carrinho para puxar o cascaio. Pedro Gomes, Piquiri, essa região, tudo andei mexendo com pedra por aí. Taquari. Porque se nós está aqui, vamos ter um barulho assim diferente. Que é isso? Você não está vendo nada? Olha, não vê nada. Aí eu peito a visão. A visão é sinal que tem alguma coisa por perto. A visão está para cá, vamos seguir ali. Tem um garimpeiro na chácara aqui para baixo, deu a tocha de fogo lá. Os garimpeiros falaram, ué, a tocha de fogo subiu.
De tarde, na hora dessa estava dormindo. Eu falei, vamos atirar naquele lugar. Saiu 3 pedras num lugar só. Diamante. Aqui do outro lado do rio, pegou uma de 3 quilates amarela, bem amarelinha. 3 quilates e 60 pontos. E peguei um torra, na peneira, sururuca de cima, desse tamanho assim. Só que não tinha valor na época, né? É tudo sujo, feia. Não tinha. Aí eu guardei. Disse que 15 quilates que deu. Pois. 15 quilates aquela pedra. 15 quilates. Só que é feia. Mas nunca ficando naquela época do cruzeiro, o dinheiro era muito, né? Eu vivia com o bolso cheio de dinheiro. Mas o quê? Malandragem é muita, né? Era nas mulheres. Esse aqui, ó, o verdadeiro cristal, ó. Esse aqui é cristal, ó. Esse aqui, ó, é uma azulinha, ó. Quase não dá pra ver, mas isso aqui é uma azulinha, ó. Aonde dá essa forma aqui, ó, o diamante tá chegando. Que é uma forma pesada, ó. Né, Azulino? O peso do cara é o diamante. Onde deu o azulinho, o cara falou, não, o diamante tá perto, ó. Meu pai, ele garimpava e ele trazia e mostrava, ensinava pra gente. A nossa história aqui do Jauru é assim. Aqui antigamente, quando eu cheguei aqui em 61, tinha 5 mil garimpeiros. Aí era garimpeiro para todo lado, era aquele movimento, era muito perto. Aqui não tinha sábado de domingo, era direto. Era direto. Era direto, era festas e mais festas, né? E o diamante rolava mesmo, era muito diamante, era muita coisa boa. Diamante, todo mundo pegava o diamante. Acho que a maior pedra que saiu aqui foi a do Lelego, né? Do Lelego. Foi de 23 quilates. 23. Rapaz do céu, mas fala num diamante bonito, cara. Foi o maior diamante que saiu aqui na região. Dentro do bolso, lá em cima, na passaneira. Lá eu sei. Hoje já diminuiu bastante, já não tem mais o garimpo, já não tem mais a população que tinha antigamente. Acabou o garimpo, acabou tudo. Né? Aí hoje em dia só fica mesmo só nos comentários, nos calendários, né? Nas histórias. E é isso aí, a nossa lida aqui é essa. O turismo de base comunitária é o tipo de turismo em que a própria comunidade é protagonista e agente das próprias transformações sociais aqui. E aqui na Vila dos Diamantes, no distrito de Jauru, nós podemos realizar e ter um resultado muito bom com a própria comunidade. Aqui onde nós estamos, por exemplo, na Dona Adelina, ela nos recepcionou aqui, né? Com hospedagem, com alimentação, e dentro da própria comunidade nós temos os guias aqui, o guia prático de garimpo, o outro guia prático de caminhada na mata, onde a gente desenvolve uma programação de atividades que está extremamente ligada ao cotidiano e à rotina desse povo. Bom dia, pessoal! Bom dia! Sejam bem-vindos a Jauru, a Vila dos Diamantes. Só que eu falo para todo mundo isso, para os visitantes que vêm aqui, turistas, né? Mas vocês, na verdade, moram aqui, são daqui. Muitos imaginam que nasceram aqui, mas não conhecem ainda esse aspecto, essa nuance da história do local onde vocês moram, né? Vivem ou nasceram, que é o garimpo de diamantes. Olha, eu fico muito satisfeito quando chega assim, a turma assim, com essas criançadas, todas de fora. Aquilo para mim é uma alegria. Mamãe ensina para um, ensina para o outro, tem que ter, né? Já começou, já tem esse tipo. Então que eu acho muito importante essa parte. Então a gente tem esse projeto cultural de divulgar, né, a história que os garimpeiros, os antigos garimpeiros, que fazem parte da família da gente, que garimparam no Jauru, né? Hoje a gente faz isso como um intuito demonstrativo de levantar o projeto cultural, não é um projeto comercial e muito menos ativo. Simplesmente questão de estudo, conhecimento e divulgação da cultura. Nós vamos mostrar o processo das peneiras, seria a sururuca, né? A
que é o processo que faz a entrelagem delas para separar o material. Esse aqui a gente já trouxe o material pré, ele passou pela suruca, foi classificado e aí a gente vai entrar para média, para 17 e para fina, que é o processo que a gente vai desenvolver a bateia. Aqui seria um demonstrativo do paiol. Como é o paiol, ele é madeira, cercado. Aqui é o intuito de separar o material para proteção das chuvas. Agora vamos lá na hora da recompensa do garimpeiro, né? Simplesmente temos pedrinhas conhecido como as pretinhas. Que essas pretinhas aqui são indícios de pode haver diamante. Aqui a gente está abrindo ele e jogando o diamante para o centro. Aqui a gente vai fazer a cama, né? Ou como alguns chamam, o berço. Ó, um azulinha. Encontramos um azulinha. Esse aqui tem valor comercial. Sobre as águas silenciosas do Taquari, a canoa serpenteava em seu passeio ligeiro. O tuiuiu levantou um voo rasteiro, a garça branca o imitou, o suor descia do rosto do canoeiro, no peito o meu coração apertou. Perdi a noção do presente, viajei ao passado e emocionado vi a minha cidade nascendo, morrendo e outra vez vivendo. Eu vi os monçoeiros que em centenas de canoas passavam para lá e para cá. Uns indo em busca do ouro cuiabano, outros levando o ouro de Cuiabá. Um fator importante para o desenvolvimento de ações, tanto na área ambiental como na área cultural, é você levar isso à apropriação da comunidade local. Não adianta você trabalhar apenas os órgãos governamentais para criarem determinada situação, né? Isso acaba não progredindo. Agora, se isso como um todo, se você tem todo o processo, origina através do rio, essa fronteira milenária aí, se isso deixa alterar, se deixa esse patrimônio cultural desaparecer, automaticamente você condena ao esquecimento toda essa história e toda essa ancestralidade dessa população. Ou seja, você interrompe o processo de formação da identidade da própria população sul-mato-grossense. O trabalho acadêmico, a pesquisa acadêmica, ela precisa ir ao encontro da comunidade, produzindo mecanismos que auxiliem essa comunidade a assimilar essa carga cultural que ela detém e transformar esses elementos culturais em economia responsável, em uma economia sustentável, que ao valorizar o homem, o humano, ao valorizar suas crenças, sua culinária, suas histórias, suas superstições, ela possa transformar isso em um atrativo turístico, cultural, que lhes retorne economicamente e que eles possam dar mais dignidade de vida. Fui no belo Mato Grosso, há 20 anos atrás,
naqueles tempos queridos que não volta nunca mais. Quando você trabalha projetos culturais que você leva em consideração esses valores culturais também da população, de quem vive ali, de quem mora ali, da sua identidade cultural dali, e transforma isso através da economia da cultura, através de economia criativa, junto com o turismo, você transforma isso em produtos, você tem uma sequência imensa de produtos culturais, você tem uma imensa de variações de produtos, de geração de riqueza, de emprego, de renda, sem ter que alterar todo o ambiente. Pelo contrário, você abre janelas de oportunidade para várias pessoas e para gerações futuras de vários segmentos da indústria, né? Através da própria economia criativa, né? Trabalhar essa difusão, passar essa informação, criar o espírito de aproveitamento da comunidade, desses jovens que estão vindo, entender esse processo e se apropriarem dele e viverem a partir dele economicamente. Você pode gerar recurso a partir de todo esse potencial que você tem, sem destruir, né, o que você tem. Você evolui tecnologicamente, né? Você cria condições de trabalho, mas você conserva grande parte daquilo que você tem de recursos naturais e ambientais. Tudo tem que ser feito, utilizado, né, com o máximo cuidado possível. E esse caminho para essa utilização é através da conscientização para a apropriação da comunidade local desse conhecimento, né, e transformar esse conhecimento em ações práticas de desenvolvimento que seja sustentável, economicamente sustentável, socialmente justo, né, e equilibrado ambientalmente. É isso que se espera. Aqui nós findamos a expedição Rio Cênico Rotas Monçoeiras. Agradeço a todos pela participação, pela compreensão, pela colaboração e boa vontade que tiveram conosco durante esses 2 dias. A partir daqui nós já adentramos no Pantanal, num dos pantanais de Coxim, né, que é o Pantanal do Rio Taquari, cujo rio também divide o Pantanal de Paiaguás, que é a maior porção de Pantanal que nós temos, né, quase 19% do Pantanal brasileiro, do outro lado da Ecolândia. Então Coxim, cidade, né, terra, portais dos pantanais, por conta desse acesso, tanto fluvial quanto terrestre, a 3 tipos de pantanais que nós conhecemos aqui. Então a unidade de conservação não é a unidade em si que vai resgatar apenas, né, as questões ambientais, né, e locais. Ela vai resgatar toda uma história, toda uma cultura, o modo de viver, o modo de falar, o modo de proceder desse povo que teve origem lá atrás, né? O ser humano é valorizado a partir dessas iniciativas. E o projeto Rota das Monções, ele é, eu vou usar uma expressão popular aqui, ele é uma ponta de lança, ele é o que está lá perto do ribeirinho, fazendo com que essas conquistas acadêmicas, essas pesquisas acadêmicas que descobriram a região como um locus importante na Rota das Monções, possa se transformar em dignidade humana, econômica e cultural para essas comunidades. As fronteiras das águas, umas minas de Cuiabá, ao encontro de Itavera, na terra dos Paiaguás, em longas canoas, lá iam as monções, do Albuquerque até o Rio dos Porrudos, a Fugidio, Puerto de los Ríos, do Albuquerque até o Rio dos Porrudos, a Fugidio, Puerto de los Ríos, la 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 la.
Mal leitoso? É. Quero ver essa pinguinha aqui, hein? O que mesmo tem essa pinguinha aí, seu Luquinha? Fala pra mim. Essa tem rapa da canela da mulher ciumenta, rapa do entre casca do lajeiro, tem preço do mucuim capão e rapa do chifre da cabra moça. Isso é porreta? Esse é remédio bom. De um povo que anda preocupado com a vida, no meio dos campos cerrados e pantanais. Um congresso gigante no meio do mato, de bichos importantes até carrapato, discutindo o convívio dos homens com animais. Lá estava presente a onça pintada, o tuiuiu, o sucuri, a formiga. Documentário O Rio e o Vento, Rotas Monçoeiras, a história de um rio e seu povo, Siena Luau, Coxim, com poetisa a escritora Gleiciele Nonato, take 1. Chegou protestando o incêndio que seu ninho queimou. Hoje vive na cidade de favor, dá o pé louro. O jacaré que andava relatando os fatos disse agora, meu Deus, o que é que eu faço? A exportação do meu couro disparou. Surgiram protestos de todas as espécies, araras azuis e outros bichos campestres, contra o animal urbano que se julga superior. Ao final de 3 dias de muita euforia, tava pronto o direito que os bichos pediam, em defesa da fauna, da flora e a vida. Então botaram a missão pra causar um choque, levando o decreto em forma de rock, aproximando humanos selvagens com poesia. Escolheram afinal pra cantar esse fato, curicaca e macaco que leva o rock do mato aos centros urbanos e periferia. Botaram a missão pra causar um choque, levando o decreto em forma de rock, aproximando humanos selvagens com poesia. Escolheram afinal pra cantar esse fato,